Well, let's go? Let's go, Zotis! Zotis, eu tenho uma questão pra você. Sempre eu tenho questões pra você. Eu não gosto de questões. Hoje, finalmente, nós vamos parar de ficar no Pará. Nós vamos sair do calor do Pará e nós iremos para o calor de qual lugar? Nós vamos para the United Emirates. Os Emirados Árabes Unidos. Este país formado de... Areia. E muito dinheiro. Depois de várias semanas lambendo os mamilos duros dos alienígenas do Pará, com a ajuda da Força Aérea Brasileira, nós vamos pular para o outro lado do planeta para descobrir qual o tipo de pão que os indianos e filipinos comem nos Emirados Árabes Unidos. Bem-vindos a mais um episódio do GeoPizza. Ouvintes! Bem-vindos a mais uma edição do GeoPizza. O podcast quinzenal De histórias políticas atuais e... atemporais. Eu sou o Rodrigo Zotti. Eu sou Alexander Demusso. E hoje nós iremos para o Oriente, uma região que é alvo de muitos debates políticos e econômicos. Mas hoje nós iremos para um país que, por algum motivo, que hoje vocês vão entender, não se envolve em muita treta. Não se envolve em muita treta de guerra internacional. Então, Alexandrinho, para algumas pessoas... Alexandrinho. Alexandrinho. Agora é diminutivo. Eu também, aliás, se quis esse nome agora, Nossa. Embrace It. Oh my God. Existem pessoas que simpatizam de muitos lados políticos e elas veem uma imagem de algumas cidades 30 anos atrás, cidades hoje em dia, elas pensam, milagre. Essa cidade se libertou, essa cidade agora é um futuro super tecnológico e super progressista e super capitalista. Quando você vê uma imagem de Abu Dhabi, de Dubai, em 1990 e hoje em dia, uau, saiu de uma vila de pescadores para uma distopia cyberpunk no deserto. Qualquer foto que você for ver de algo assim, você descer pros comentários, o que já não é algo muito bom de se fazer, você vai ver direto. Esse é o milagre da liberalização da economia. Anarcocapitalistas piram. Será que isso é verdade? Não sei, Será que Zotis. isso é verdade? Eu vejo resultados. Olha que interessante. Mas aí eu pergunto pros ouvintes, o que existe por trás dos resultados? Os resultados- Porque a fachada é muito bonita, Zotis. É muito cheia de ouro, muito cheia de árabes sorridentes. Mas e atrás dos muros, dentro das paredes daqueles edifícios opulentos, o que acontece? Seria então os Emirados Árabes um milagre econômico, como as pessoas gostam de chamar? Olha só que interessante. No Índice de Liberdade Econômica de 2018, ele tem 180 posições, ok? Os Emirados Árabes ficam na 10ª posição de liberdade econômica, um número relativamente bom. A Islândia, Dinamarca, Suécia e Países Baixos ficam depois dos Emirados Árabes. E o Brasil fica na 153ª posição. Eu nem sei falar esse número. Enfim, fica lá embaixo. Centésima, whatever. Exatamente. Outros países que ficam ali perto da região têm uma discrepância muito grande. O Kuwait, que é um pouquinho ali pra cima, que faz fronteira com o Iraque, fica na posição 83ª. Olha o gap. E o Catar, que fica relativamente ali bem do lado dos Emirados Árabes, 29ª posição. Mas no índice de liberdade individual, de 100 países sendo 0, nada livre, e 100 totalmente livre, os Emirados Árabes ficam na posição 11 de 100. Pra ter uma ideia, o Brasil marcou 75 de 100. Então o Brasil é estupidamente com maior liberdade individual do que esses países. A Venezuela marcou 19 de 100. Então até o caos do Maduro no cu e gritaria tem mais liberdade individual do que esses países árabes. Interessante, então bora lá.
Então, primeiro, eu fiquei com vontade de fazer essa edição, porque qualquer pessoa que pesquisa mais de 10 minutos na internet sabe algumas coisinhas sobre esse país. Coisas não muito bonitas, né? E é óbvio, a gente só fala de coisa triste, é por isso que estamos fazendo essa edição. Sim, esse podcast a gente se diverte falando de desgraça. Exatamente. Muitas das coisas que eu li de liberdade econômica não dá pra notar, assim, qual é o problema dos países vendo diretamente esses índices. E uma vez eu publiquei uma publicação de uma fotógrafa muito boa, que ela morava em Dubai, sobre Dubai. Eu falei, olha só, Dubai é um lugar legal, o Bambam cresceu e tudo mais, porém, muitos trabalhadores têm condições análogas à escravidão. E a fotógrafa, de ziquilhões de seguidores, mentira, deve ter uns 40 mil, mas ela falou, olá, muito obrigado por usar a minha foto, mas por favor, get your facts straight, ou seja, estude melhor, em boa linguagem de português, tem regras para eles pararem de trabalhar quando está muito quente, principalmente na hora do almoço. Eu descobri essa regra, eu vou falar sobre essa regra. Então eu fiquei, que interessante, eu comentei pra ela. Ela cobrou da gente pra gente se informar melhor e procurar fatos, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai passar 3 horas aqui enchendo o saco dessa mulher e falar, temos dados pra poder provar ela que, tipo, não vai entender português. Você está um pouquinho enganada. Então, e eu respondi pra ela, existe algum site ou fonte que você baseia que você está dizendo? Porque tudo que eu jogo pesquisando isso vem exatamente o contrário. E um outro cara comentou atrás, essa é a única regra que tu tem pra proteger teus trabalhadores, tu acha que isso é o suficiente? Tudo isso em inglês porque ela era de Dubai. E ela falou, olha, eu não acho que a seção de comentários é o melhor lugar para eu falar isso. Então eu pensei, cara... Ela tem razão. Ela tem razão. Não é na seção de comentários a melhor maneira da gente dar um tapa na cara dela, um tapa escrito, tipo, fatos. A gente vai fazer isso num podcast. Mas sabe o que eu pensei? Quando você tem uma fotógrafa relativamente famosa em Dubai e você tem publicações em outros lugares usando as fotos dela e falando mal de uma cidade que é uma monarquia absolutista, é um problema, não acha? É um problema as tuas fotos serem usadas pra falar mal do teu país, que é uma monarquia absolutista. Então ela eu vai pensei, defender, ela vai defender. é óbvio que ela vai falar isso se ela tiver a oportunidade, ao menos ela tem que se manifestar. A gente sempre faz o caminho de vamos ver a história do país para saber como ele está agora. E nós vamos fazer isso, porém, eu quero inserir uma introdução, um prefácio. Em janeiro de 2020, foi acho que o momento que eu notei que, ok, o João Pizza realmente está se tornando algo foda, porque ganhamos vários apoiadores, e também eu me puxei muito mais em roteiro e eu fiz uma entrevista internacional. Oh my god! Eu entrevistei o David. David, de onde é que vem o David? David nasceu na Irlanda, em Dublin, e ele trabalhou em vários lugares. E um desses lugares que ele trabalhou foi em Dubai durante 3 anos. E ele trabalhava lá com web design. Ele foi lá para arranjar emprego. Ele era um sitezeiro. Ele conseguiu trabalho numa agência de publicidade que tinha sedes e filiais em vários países do Oriente Médio. Egito, Catar, Bahrein, Omã e outras cidades dos Emirados Árabes. E aos poucos ele foi percebendo que a organização social da cidade era visivelmente estranha. Para iniciar qualquer negócio, uma banca de jornal, uma lancheria, para ter um carro, para comprar um apartamento, você precisaria ter nascido nos Emirados Árabes. Se você fosse um estrangeiro, shame on you, boy. Você não podia nem comprar um apartamento, nem um carro. O que isso gerava? Na época, 80% da população do Dubai era estrangeira. Hoje esse número passa de 90%. Então, muitos estabelecimentos de imigrantes que vão lá trabalhar, o que eles têm que fazer, desde restaurantes até uma empresa de contabilidade, eram feitos com um sócio fantasma de Dubai. Eles precisavam ter alguém para botar junto do CNPJ deles. Então é o jeitinho de Dubai. Laranja, colocando laranja. É o jeitinho de Dubai. É muito difícil você encontrar alguém que fosse dono de uma coisa própria sendo de Dubai. E era muito raro você encontrar alguém dos Emirados Árabes que não tivesse muita grana em Dubai por causa disso. Era muito... Porque tem 90% da população te procurando pra te botar em algum negócio porque eles precisam. E de onde vêm essas pessoas, Alexander? Elas vêm do sul da Índia, do Paquistão, de Bangladesh, Filipinas e Indonésia. Os serviços da sociedade pareciam ser segregados. Por exemplo, sair na rua, que calor do caralho, vou pegar um táxi. Quem vem de motorista é sempre um paquistanês. Quando você tá lá no táxi e olha pela janela daqueles arranha-céus cyberpunk, você vê dezenas de indianos trabalhando nas construções. Dentro dos escritórios eram filipinos e indonésios. E por essa ser uma região muito quente e seca, facilmente os 50 graus são superados no verão.
E são raros os dias que isso não acontece. E quando se atinge os 50 graus, por lei, não se pode mais trabalhar na construção civil. Alguns amigos do David veio da Irlanda e ele conhecia muitos ingleses. E vários DJs da Inglaterra estavam sem emprego e foram para Dubai trabalhar como DJ e como radialista. Vários deles conseguiram empregos em rádios. E vários deles eram locutores e anunciavam a temperatura. E sabe o que eles falavam pro David? Cara, eu não aguento mais ter que mentir quase 10 graus a diferença de temperatura. Tá 53 e eu tenho que falar que tá 46, 48. Porque se eu falar que tá mais de 50, galera, tem que parar de trabalhar. Por que isso acontece? O governo de lá é uma monarquia absolutista. Absolutista da mesma forma que a Arábia Saudita ou no Lesoto. Ela é absolutista da mesma maneira que a monarquia absolutista era absolutista na França antes da Revolução Francesa. Exatamente. Então, tipo, quando você fala monarquia absolutista, você já tem um parâmetro para entender como é que funciona o governo. E nos anos 90, tava surgindo a internet, né, no mundo. E Dubai, não queria que a internet chegasse. Por que ela não queria que a internet chegasse? Guess! Porque ela não queria que os cidadãos de lá estivessem cientes do que acontece no resto do mundo. Não. Por quê? Por quê? Sabe por quê? Por quê? Porque tinha pornografia. E isso estimulava pecados. Oh my god. Eles tentaram de várias formas proibir isso, mas acabaram não conseguindo. Pra ter uma ideia, o David, uma vez, tava andando de bicicleta na rua porque tava estupidamente calor e ele tava de bermuda e ele foi quase preso por causa disso. Por causa de bermuda. Porque ele estava de bermuda, os guardas seguiram ele até a casa dele pra que ele chegasse em casa, trocasse de bermuda pra que continuasse a andar. O problema é que aquele lugar parecia tão hostil que parece errado aqueles prédios estarem lá. Porque ele era tão horrível que se você saísse da cidade, automaticamente os prédios acabavam e viravam uma poeira, uma sujeira do caralho. Tem uma imagem de time-lapse que mostra a construção de Dubai dos anos 80 até 2018. E é assustador tu ver que é basicamente assim, ó. Imagina eu jogar um monte de Lego em cima da areia da praia. É isso. É isso. Tipo, é areia, ponto final. E em cima tem uma cidade. Por ser um país islâmico e ainda mais monarquia, é proibido beber na rua. Não muçulmanos podem consumir bebidas alcoólicas em alguns hotéis. Em alguns hotéis e lugares 5 reservados. estrelas. É uma proibição tão efetiva quanto a proibição das drogas daqui. Então o que acontece? Tinham lugares que a galera ia pra beber, bares clandestinos. Tanto quanto existiram da lei seca nos Estados Unidos. Só que existiam bares para diferentes nacionalidades e profissões, a ponto de que todo mundo sabia onde era o bar que os policiais iam. Só que isso é estupidamente legal, de várias formas. Mas é ok. Nossa, isso é errado em tantos níveis. Tipo assim, os caras segregavam de uma maneira... Vamos dirigir a lei, mesmo assim, sendo de forma racista e segregatória. Nossa. Entendeu? É claro, não dá pra beijar em público nem sendo heterossexual. Eu nem preciso nem falar homossexual. É punível de morte, inclusive. Não se pode usar shorts, regatas, muito menos saias ou vestido. Só que Dubai é propriamente uma cidade maquete. Maquete no sentido de que é como se fosse um hotel. Um hotel que se você ficar lá muito tempo, uma semana, um mês, um ano, 5, 10, 15, 20 anos, aquilo nunca vai pertencer a você e nunca vai ser parte de você. É só pra você ver e acenar, e lá você não vai construir nada de realmente interessante. O ritmo da cidade é frenético, tu nunca pode parar carro. Tipo, o trânsito flui, mas as pessoas não param de andar. É tipo, sempre correria o tempo todo. E também a questão é que Abu Dhabi, Dubai, são cidades feitas pra carros, basicamente. Não tem muita gente andando na rua. Tem sinaleiras de Dubai, eu já ouvi isso de várias pessoas, que demoram mais de 10 minutos pra fechar, pra tu conseguir atravessar a pé. Todo mundo é familiar com a cultura americana, tanto é que ela influencia bastante os jovens. Muitos dos jovens que têm condições financeiras, ou seja, galera que faz parte dos 10% lá, né? O sonho deles é viajar pra fora dos Emirados Árabes e estudar nos Estados Unidos. Só a gurizadinha. Tipo, não é que nem, por exemplo, um Rio de Janeiro ou Miami, que tipo, existe um lugar onde as pessoas moram e existe um lugar que os turistas frequentam. Dubai inteira é
o lugar que os turistas frequentam. Ela é bem bonita, tem coisas bem lindas para ver, desde o metrô automatizado até as paisagens lindas, atrações, parques, aquários. Os edifícios da cidade são legitimamente fantásticos. O aeroporto é basicamente um shopping gigante. É um dos maiores aeroportos do mundo. No verão é mais barato, por causa que obviamente é mais quente, né? Mas tu vai ter que estar sempre pulando de área fechada para área fechada. Tipo, pegar o Uber com ar-condicionado, depois tu vai para um parque que é fechado. A cidade velha e o centro da cidade, e o centro que tem os arranha-céus, eles são separados por uma série de rodovias e aquelas rotatórias gigantes. Tudo isso eu tô dizendo pra vocês entenderem que Dubai investe pra caralho em turismo, porque turismo é uma das maiores fontes de renda do país. Por quê? Dubai, eu acho que, se eu não me engano, menos de 1% do dinheiro deles vem do petróleo. Ao contrário dos seus vizinhos, Dubai é extremamente pobre em petróleo. David soube de várias histórias, assim, de, por exemplo, eles criaram uma nova embaixada da Índia na época que ele tava morando lá. E no dia que eles criaram essa embaixada, fez uma fila de indiano que atravessava a quadra. Como Dubai é uma cidade em que as pessoas não andam na rua porque, é muito calor, não é a vibe da cidade, aquilo dava pra se ver assim, de longe. O que esses indianos queriam? Eles queriam basicamente os seus passaportes. Existe uma lei de Dubai que basicamente deixa que o empregador tenha várias propriedades e permissões sobre o seu empregado, a ponto de que ele fica com o passaporte dele e pode proibir ou não ele de sair do país ou de trazer pessoas. Na teoria, é ilegal manter o passaporte de um trabalhador, seja de onde ele for. Mas isso acontece com várias pessoas e ele soube disso assim de boca. Lembrando que não existia internet na época. Então... É aquela história que a gente sabe aqui no Brasil. Tem lei que pega, tem lei que não pega. E essas leis não pegam lá. Não pegaram. Como eu falei, é proibido beber. Mas era extremamente comum de noite você ver pessoas saindo de barzinhos assim, aquele que vocês descem as escadas. E daí vinha pessoas naturalmente bêbadas, policiais assim do outro lado da rua, assim, tipo, aí, beleza. E o cara bêbado ia lá, pegava o carro e foda-se essa merda. Embora seja punível, inclusive, com chibatada e morte de dirigir bêbado. São 7 Emirados que foram os Emirados Árabes Unidos. A grosso modo, é como se cada um fosse um estado, mas não são governados da mesma forma como estado. São cidades, mas essas cidades, cada um tem o seu sheik. O Emirado de Dubai se chama Dubai e a capital é Dubai. O Emirado de Abu Dhabi tem a capital Abu Dhabi. Os 7 Emirados são Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Furja, Ras Al Khaimah, Sharjah e Al Kumain. Para quem estuda geografia e história, que o que decide se você vai construir o seu centro urbano, se você vai fazer surgir uma civilização, é a geografia do lugar, é o teu acesso a recursos e a condições climáticas e a água. Por isso, lugares como os Emirados Árabes, a princípio, não fazem nenhum sentido. Por quê? Menos de 1% do território deles é viável para agricultura. Eles ficam no Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é o estreitinho que quase toca a Península Arábica com o Irã. O Estreito de Hormuz, para quem está ouvindo nossas vozes na rua e não tem tempo de pegar o Google e digitar Estreito de Hormuz, vai aí uma imagem para você formar mentalmente. O Estreito de Hormuz é onde passa 40% do petróleo mundial. That's something. Então, that's something. E ele é bem pequeno. Existem trechos do Estreito de Hormuz que tem 3 km de largura. Então isso propicia também que coisas complicadas aconteçam nele, que a gente vai explicar mais pra frente. Mas basicamente, se você quer chegar em qualquer um dos países como Kuwait, como Bahrein, como Catar, se um europeu quer chegar no Irã através do Mediterrâneo, ele tem que passar pelo Estreito de Hormuz. Então aí que começa a gandaia.
gente gosta de fazer aqui no GeoPizza, a gente gosta de dar o contexto histórico para vocês entenderem a atualidade. Hoje a gente vai falar dos problemas atuais, vai se focar no momento atual dos Emirados Árabes. Mas eu sou obrigado a fazer um crash course de 5 minutinhos de toda a história deles para vocês entenderem como é que eles chegaram até aqui. Senta que lá vem a história. Século XIX. O que tem lá? Os Sheikdoms. O que são os Sheikdoms? São reinozinhos, são tribos controlados por sheiks. Eles tinham piratas. Esses piratas, eles acabaram interrompendo as rotas de comércio de chá que levavam chá da Índia para a Inglaterra. E os ingleses ficaram meio putos. Como assim? Vocês querem roubar os nossos navios? E aí, ao invés de fazer guerra, ao invés de fazer war, os piratas que administravam a região fizeram um acordo com os ingleses e pararam de roubar os ingleses, e os ingleses, em troca, transformaram aquela região dos Emirados Árabes em um protetorado britânico. Lembrando que isso aconteceu porque, como a gente falou, o Estreito de Hormuz é muito pequeno e é praticamente impossível tu atravessar ele sem ser atacado no século XIX, transportando coisas importantes. Os ingleses, a presença deles era muito importante porque ela mediava conflitos entre as tribos que estavam sempre arranjando treta, sempre brigando umas com as outras. A presença dos ingleses foi positiva nesse sentido. Os Sheikdoms pararam de brigar entre si. Eles assinaram esse tratado com os ingleses em 1820. Aquela região dos Emirados Árabes é a única que não teve golpes. Todo o Oriente Médio que não teve golpes de Estado. Ali embaixo já teve vários. No Oman já teve. Já teve na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita teve gente puxando cadeira do trono pra si. Mas nos Emirados Árabes Unidos nunca teve essa treta. Lembrando que no século XIX, os Emirados, eles não são, obviamente, a formação original deles. Essa região dos Emirados incluía também o Bahrein e também incluía o Catar. Porque eles eram basicamente a mesma coisa. E nesse tratado de paz, foi feito com os ingleses, incluía esses outros dois países, mas que depois iriam se desmembrar dessa formação original. Nessa época, os Emirados Árabes ainda não eram independentes e eles eram chamados de estados truciais. Truce, em inglês, é tipo paz. E truce veio do tratado de paz que eles fizeram com os ingleses. 95% da economia deles dependia da exportação de pérolas. O que fudeu quando os japoneses desenvolveram uma técnica para fazer pérolas em ostras em cativeiro. Facilitou o mercado internacional de pérolas, mas dropou o preço das pérolas. Basicamente os camelôs do Brasil se fudendo por causa do AliExpress. É basicamente isso. É basicamente isso. E aí isso fez com que o pessoal dos Emirados Árabes Unidos tivessem que aprender a diversificar os seus negócios. Não focar apenas em uma fonte de renda. Eles viram que isso era um problema. Então essa preocupação deles de não focar em apenas um produto vem desde a década de 40, década de 50. Em 1958, o sheik de Dubai, Rashid bin Saed Al Maktoum, ele começou a pegar empréstimos internacionais e usar essa grana, junto com a grana do lucro do trade nos portos de Dubai, para criar infraestrutura no país. Porque o objetivo dele era modernizar o país, estabelecer o país dentro do século XX. Porque eles ainda eram um país muito atrasado. E ele viu, não, a gente não pode ficar para trás. Então ele construiu o primeiro aeroporto da região, ele construiu redes elétricas, redes telefônicas e modernizou os portos para que eles recebessem, por exemplo, navios com maior carga. Quando eles descobriram um dedinho de nada de petróleo em 1966, eles pegaram essa grana e investiram no quê? Estrutura. Eles começaram a fazer mais estradas, mais portos, fábricas. Eles criaram negócios administrados pelo governo. Na década de 60, eles começaram a ter muito boom de infraestrutura e também muito boom de ouro. Em 1966, mais ouro foi enviado de Dubai para Londres do que qualquer lugar do mundo. Eles começaram a produzir muitos relógios, muitas ligas de prata e usaram isso para construir aeroportos, para construir jatos, para construir navios. Algo que Abu Dhabi tava ali, ó. Whatever, cara, eu tenho 100 bilhões de barris por ano, eu não preciso ficar construindo essas frescurices. Abu Dhabi
é uma região que praticamente comporta tipo 2/3 de todos os Emirados Árabes. Ele é enorme e obviamente a maior parte dele é feito de deserto. Dubai é o segundo maior, mas incrivelmente menor comparado a Abu Dhabi. É tipo muito grande, vocês têm que ver alguma hora. E depois entram os 5 Emirados menores, que todos eles são bem mais pequenininhos. Quando os Emirados Árabes descobriram petróleo na década de 60, eles já notaram que a discrepância entre os estados era muito grande. Abu Dhabi tinha uma quantidade de petróleo estupidamente maior do que de Dubai. O emir de Abu Dhabi, que era o Zayed Ben Sultan, era o mais rico deles. Então eles ficaram nessa questão de quem será que vai dirigir este protetorado, além dos ingleses. E obviamente que o dinheiro fala mais alto. Sheikh de Abu Dhabi acabou tendo o maior papel e o segundo simplesmente foi o segundo na colocação do dinheiro, que era Dubai. Abu Dhabi, na década de 90, produziu 98 bilhões de barris e Dubai produziu 4. Então, pra você ver que a gente escuta muito mais falar de Dubai, mas Dubai é muitíssimo menos rico do que Abu Dhabi, que no caso é a capital dos Emirados Árabes. Em 62, um agente político britânico falou que muitas casas e blocos estão sendo criados em Dubai, escritórios e apartamentos. O governante está realmente determinado. Estou bem surpreso, inclusive ele começou a comprar e barganhar comigo um avião a jato. Nunca tinha visto algo por essa região. Então, essa ambição do Sheikh de construir Dubai como uma distopia cyberpunk já é bem antiga. A intenção dele era desenvolver o país, né? Ele viu que ele era um fudido e tinha que correr atrás de outro. Certo, né? De outra. Assim, errado ele não tava. Tipo, eu vivo num país fudido, quero desenvolver o país. Ok. Que legal, todo telado. Tipo assim, vamos melhorar as condições desse país. Sim. Mas, tipo, o resultado final, o distópico do caralho. Ou não. É aquela coisa assim, Cyberpunk, tipo, né? dinheiro Cyberpunk. entra, tecnologia entra, mas a sociedade não melhora. Quando descobriram o petróleo, em 68 a 75, a população da cidade cresceu 300% devido aos aportes de petróleo. Só que o Sheikh já se tocou que isso provavelmente não ia durar muito, porque ele tinha um gigante do lado dele que bebia óleo no café da manhã, que era Abu Dhabi. O próprio Sheikh falou, acho que numa entrevista, falou: eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que achamos petróleo. Oh yeah, tá aqui. A notícia ruim é que é bem pouquinho. Vai acabar. Exatamente. Ele já começou a desenvolver, e a ponto de que em 1990, petróleo representava 24% do PIB. E 10 anos depois, 2000, representava 7%. A gente tá em 2020, as estatísticas é que represente já menos de 2%. Não, é menos de 1%. Pois É menos de 1%. E sim, para um país daquela região é impressionante. Eles são os azarados mais inteligentes do Oriente Médio. O Rashid, o Al Maktoum, o Sheikh, foi de fato esperto. Em 71, os britânicos perceberam que eles estavam gastando uma grana violenta para manter aqueles protetorados, para manter todos eles, além do Catar e também do Bahrein. E eles falaram: se virem aí, se organizem aí, porque falou. E foi aí que entrou em estrutura deles organizacional de Abu Dhabi comandar, depois de Dubai, e depois entram os outros 5 Emirados mais pobres. E a gente não vai falar tanto deles porque não tem muito o que falar deles. Eles ainda têm atividades econômicas exatamente as mesmas que todos os Emirados tiveram no século XIX. Comércio de pérolas, serviços, etc. Eu recomendo muito que, se você for no computador uma hora, pega o Street View, que tem uma parte que é o início de Dubai com Sharjah. Sharjah é um emirado que fica grudado em Dubai e tu começa a ver nitidamente a mesma coisa que o David me falou. Tu sai de Dubai, aqueles prédios diminuem, sujeira, umas barraquinhas. Tu chega a ter Street View até o último emirado lá na ponta, que é Ras Al Khaimah. Mas é só na via principal. E se é assim na via principal, imagina mais pra dentro. Se tu vai pra dentro de Dubai, tu vai vendo fora da cidade. É onde moram os trabalhadores zoados, fudidos. Cara, lá é favela do Rio. É 2 níveis acima da galera morando ali na beirada da cidade de Dubai. Total.
Essa estabilidade deles é o segredo do sucesso dos Emirados Árabes. Quando teve o ato patriota depois do 11 de setembro, que deu um monte de problema para investidores daquela região, vários investidores árabes pegaram a grana que eles investiam nos Estados Unidos e levaram para onde? Para Dubai. Começaram a investir nos Emirados Árabes. Quando rolou a Primavera Árabe, por causa da estabilidade política e social, eles foram o único país que não teve treta. Que não teve gente brigando na rua, tocando fogo em coisa, golpe. Como eles conseguem isso? Porque eles mantêm um controle sobre a população através de um sistema que dá tudo para os seus cidadãos. Eles dão água, terra de graça, eles dão educação, saúde de graça e a comida, a eletricidade, o gás e até casamentos são subsidiados pelo Estado. É aquela coisa, sem taxação tu não tem representação. No taxation, no representation. O que começou a trazer turistas para a região foi o fato de que os Emirados Árabes, eles ficam no meio do caminho entre a África, a Ásia, a Europa e a Austrália. Então, tipo, levando em conta a autonomia dos aviões na época, e eu diria a autonomia da maior parte dos aviões até hoje, tu tem que parar no meio do caminho. Eles ficam exatamente no meio do caminho. Então, ter um aeroporto lá onde tu possa reabastecer facilita muito a tua vida. Então, começou a ter fluxo não só de gente parando o avião lá, fazendo escala, para poder pousar, reabastecer e depois voltar para a Europa, ou para a África, ou para a Ásia, mas como começou a ter fluxo de turistas. Ali por 1995 ele começa a ficar violento o fluxo de turistas visitando para turismo. Sim. Dubai. Para vocês terem uma ideia, a Emirates, que é a famosa empresa aérea dos Emirados Árabes, ela é a quarta maior empresa aérea do mundo. Que é dona do maior avião comercial do mundo em uso, o Airbus A380. Inclusive a Emirates é uma das empresas que mais contrata comissários do mundo inteiro para trabalhar no internacional. Tem muitos comissários que querem loucamente sair do seu país de origem, trabalhar internacionalmente. A Emirates sempre contrata grande parte deles. Dubai e os Emirados Árabes, eles são cercados de países que já tiveram ou estão tendo guerras e crises políticas. Enquanto isso, Dubai está ali de boas, tomando um drink e está preocupado em desenvolver tecnologias. Para ter uma ideia, eles estão planejando lançar uma missão para Marte nessa década. Um foguetoso para Marte. Haja dinheiro pra gastar em porcaria. Vai colocar um motor debaixo do Burj Khalifa e fazer ele sair voando. Quem sabe será isso? Nunca será sabe. que não Vai é? com o filipino indiano lá dentro mesmo, ó. Tá aí, tu foi escolhido. Que honra, tchau. Lá, por exemplo, tem o hotel mais luxuoso do mundo. Se eu não me engano, o único hotel 7 estrelas do mundo. Uau. Não é 6, é 7 estrelas. 7 estrelas. Eles têm também a maior torre do mundo, o Burj Khalifa. E eles têm também o maior aeroporto do mundo, o maior shopping do mundo, se eu não me engano, o maior aquário indoors do mundo, o maior aquário interno do mundo. Eles têm parques de diversões e eles têm até um resort de esqui. E eu tô falando um resort de esqui no meio da porra do deserto. Aí é sadismo, não tem outra explicação. Não, deve ser um shopping fechado e o pessoal esquia. Sim. Mas tipo, imagina o custo pra tu refrigerar refrigerar uma área do tamanho de um estádio só pra ter vagabundo esquiando. E toda essa extravagância, ela é responsável por atrair, adivinha quantos turistas? Quantos visitantes? Não vou nem dizer turistas. Por ano? Por ano. Por ano. 14 milhões de visitantes. É tipo São Paulo inteira entrando e saindo. E não é gente indo de busão pra praia no Rio, tá ligado? Descendo o morro. Não. É tipo assim, ó. Só gente com dinheiro vai pra Dubai. É gente pra fazer ou turismo e torrar dinheiro, ou gente pra fazer negócio e investir em Dubai. Então, tipo assim, ó. Eles criaram uma mina de ouro no meio do deserto, sem ter um pingo, quer dizer, tendo apenas alguns pingos de óleo. Dubai, ela é a recordista de gastos de turistas. Vão pra lá e lá é a cidade onde mais turistas gastam. Pra ter uma ideia, ela tá 64% acima do segundo lugar, que é Nova York. O segundo lugar tá 64% abaixo Dá uma pausa, de Dubai. Me dá um momento. Londres é terceiro lugar. É muita grana pra um lugar muito pequeno, porque Dubai não é grande. É pequeno. Não, é minúsculo. É minúsculo.
E tipo, tu tem estruturas luxuosas que foram construídas há tipo 5 anos atrás. Se não me engano, a Opera House deles tem menos de 6 anos. É muito louco. Dubai é onde fica também o maior porto do Oriente Médio, o Jebel Ali. Ele é o maior porto de cargas do Oriente Médio, o qual fica em uma rota marítima estratégica entre a Ásia e a Europa. Esse porto fica em Jafza e é um espaço de 57 km quadrados, uma das 21 zonas econômicas livres do país. Aliás, nesse porto tem algumas milhares de empresas trabalhando na mesma área, no mesmo puxadinho fechado. Ele é responsável por cerca de 20% do investimento externo nos Emirados Árabes. Por ele circulam 80 bilhões de dólares em comércio por ano. Em 2019, né? Não sei 2020. E ele corresponde a 21% do produto interno bruto dos Emirados Árabes. Lá trabalham mais de 144 mil trabalhadores. Imagina 144 mil trabalhadores em uma área de 57 km quadrados. Hoje, por causa dos baixos impostos, os Emirados Árabes eles atraem empresas para suas regiões econômicas especiais. É liberado para empresas de todo mundo fazerem comércio lá. Elas são tipo um micro país dentro do país. Seria isso um anarcho-capitalist dream? Oh my god! Oh my god! Ai, viu o que acontece quando anarcocapitalistas tomam conta? Escravidão, areia e dedo no cu e gritaria. É dedo no cu e gritaria e o Sheik fazendo... Chibatada no filipino. Chibatada no filipino e nos indianos. Todos asiáticos, menos eles. Então, o que são as áreas econômicas especiais? São zonas que foram criadas para poder atrair investimento internacional. Lá, por exemplo, tem zonas que são dedicadas a, sei lá, jornalismo, design, de desenvolvimento tecnológico de computação, áreas de desenvolvimento, por exemplo, aeroespacial, áreas de desenvolvimento de tecnologia de energias renováveis, entendeu? Porque, pô, eles têm deserto pra caralho, imagina colocar placa solar naquilo tudo. Cada região econômica especial é como se fosse um micro país, né? Eles têm as próprias leis, eles têm um sistema judicial inspirado nas cortes inglesas. Oh, legado britânico. Todos eles usam o dólar como moeda. Então, nos Emirados Árabes eles usam o dirham, mas dentro das regiões econômicas especiais eles usam o dólar. E uma coisa interessante é que esse sistema de zonas econômicas, ele também criou um hub de jornalismo ali. Desde sempre faz aquela publicidade gratuita e maravilhosa de quanto os Emirados Árabes são maravilhosos e jornalismo de qualidade. E deliciosos. Tá lá pra então, dentro dessas zonas econômicas especiais, sabe o que tem também, Alexander? O que tem? Existem várias empresas do ramo da construção civil. Ah, essas vilas. Você sabe? Fale-me mais sobre elas. Sabe o rei do crime, o vilão do Homem-Aranha e também do Demolidor, que ele é super bilionário e ele tem 1000 negócios e ele, tempo livre, ele mata super-heróis? Sim, sim. Tem empresas que parecem que fazem isso também, mas não matam super-heróis, matam filipinos, indonésios, indianos. O que acontece? Vai ter em Dubai nesse exactly same year, estamos gravando em 2020 para visitantes do futuro, vai ter a Expo de 2020, que é basicamente uma puta exposição onde vão ter 62 projetos de construções de valores de bilhões de dólares. É basicamente um grupo para as pessoas e as empresas captarem investimento. Elas eram muito famosas no século XVIII, caiu em baixa no final do século XX e agora elas estão voltando. E tipo, é onde as pessoas expõem, tipo, ó, o melhor do nosso país, o que tem de mais foda do nosso país pro mundo inteiro ver. Mas também das próprias empresas, não é? E um dos grupos da construção civil que é bem notório em Dubai é um grupo chamado Grupo Al-Arif Bin Laden. Oh my god! Eles receberam vários contratos bilionários da construção de Dubai, embora eles sejam acusados de abusar dos imigrantes de forma escravocrata. Pra quem não sabe, esse nome Bin Laden, sim, ele se liga ao terrorista sunita da Arábia Saudita, Bin Laden. Esse grupo surgiu em 1931 pelo Sheikh Mohammed Bin Laden, que morava em Riad, capital da Arábia Saudita. Era ele que era viciado em aviões? Era ele que era viciado em casar, porque ele se casou 23 vezes. Teve uma vez que ele já teve 4 esposas ao mesmo tempo e teve quantos filhos? Vai lá. 45 filhos. Não. Menos? Mais. 70 filhos. Menos.
58 filhos. 54 filhos. E um deles foi o moleque piruleta sunita. Estatisticamente é inevitável que tu vai ter um filho que seja um bosta. É, né? Também, eles têm contratos em todo o Oriente Médio, Ásia e África. E tem mais de 560 filiais no mundo inteiro. Se não me engano, o patriarca, ele chegou a criar uma empresa de aviões, de transporte aéreo, e ele morreu, o pai do Bin Laden, né, morreu, Sim. curiosamente, num acidente de avião. Olha, karma, hein? Karma. Karma reverso. Olha só, em 2015, no dia 11 de setembro, olha o karma de novo. Enquanto a consultora Bin Laden estava realizando obras na grande mesquita de Meca, na Arábia Saudita, que é basicamente aquele quadradão preto onde todos os muçulmanos giram em volta, rezando como se estivessem numa rave. Me desculpem, Nossa, mas eu vou... Esse podcast vai ser o que a gente vai ser cancelado. Um dos guindastes do grupo, imagina, no meio lá da construção. Ah, não. No meio da rave. Ah, não. Um dos guindastes do grupo caiu devido aos ventos fortes, deve ventar muito mesmo, que causaram a morte de 118 pessoas e 400 feridos. Meu Deus, imagina o tamanho desse guindaste. Imagina tu machucar 600 pessoas de uma Cara, a vez. última notícia que eu vi um guindaste caindo, acho que foi em Nova Orleans, não sei se tu viu aquela imagem, Não. e matou 6 pessoas. Matou 600, mas feriu 600. Feriu 600 e matou 100. 118 mortes e 400 feridos. Ao total são 518. É, mas as obras lá são realmente muito grandes. Imagina o tamanho do tarugo que é esse Bom, guindaste. como punição, o governo saudita proibiu a empresa de aceitar novos contratos, mas em 6 meses depois eles tiraram essa lei. Então imagina só, tu machucou 500 pessoas. Mas foda-se o que eu Daqui a 6 meses a gente conversa. É que lá, muito mais do que no Brasil, é na base do foda-se. Tem que fazer o país crescer. Vamos desenvolver, vamos construir, foda-se. E é previsto que por causa dessa Expo de 2020 de Dubai, já saímos da Arábia Saudita no momento, é previsto que Dubai vai crescer 33 bilhões de dólares. É uma feira nacional de 6 meses que o próprio governo vai investir 7 só em infraestrutura. Basicamente, as consultoras dizem que estão muito felizes porque isso vai ajudar a economia e etc. E vários jornalistas que escutam trabalhadores falam: olha, eu tenho quase 99,9% de certeza que isso vai fazer com que várias pessoas saiam da Ásia e fiquem mais escravizadas. Vai ter mais escravos. Vai aumentar o número de escravos na... A gente tá dissecando o título desse podcast aos poucos, que é Dubai é um Milagre Econômico. Mas a gente quer deixar claro pelas entrelinhas de que uma monarquia absolutista só tá dando lugar para os turistas gastarem o dinheiro, porque normalmente quando você tem um milagre econômico, é quando eu e você aqui somos uma cidade boa, conseguimos crescer financeiramente. Só que as pessoas que vão para Dubai trabalhar não conseguem sair. Normalmente asiáticos não conseguem sair. O David, que foi para trabalhar, um europeu, ele conseguiu entrar, conseguiu sair com algum tipo de esforço, mas ele descobriu que ele roubou muita vaga de asiático. Teve numa empresa que ele ganhou uma vaga, 1 ano depois de trabalhar na empresa, e tinha um indiano querendo trabalhar naquela empresa. E sabe quanto tempo ela tava lá? 15 anos. Fuck. 15 anos, cara. Imagina tu chegar e tomar... E aqui entra uma questão bem complicada. O ser humano é escroto em todo lugar do mundo, porque nós somos iguais em todos os lugares do mundo. Então tu encontra comportamentos escrotos em todos os lugares do mundo. E no Oriente Médio, uma cultura ultra conservadora, não é difícil achar exemplos de, obviamente, machismo, homofobia. Gente, se eu morasse na Arábia, eu já teria voado de uma janela há muito tempo. Tipo, quando eu digo que o racismo nos Emirados Árabes Unidos é violentíssimo, eu não tô de sacanagem. É literalmente violento. E vocês vão entender quando a gente entrar nesse assunto. E a gente não quer dizer que é só lá, não. Mas resumidamente, quando você tem uma monarquia absolutista que basicamente usou um dinheiro para transformar um setor em outro, que claro, tá atuindo investimentos, tá atuindo turismo, mas não tá distribuindo essa renda. Então é estranho você chamar um milagre econômico e um milagre do mercado livre quando você é uma monarquia absolutista. O que tem de livre nisso? Monarquias absolutistas são parecidas com o quê, Zotis? Com? Não. Elas são muito parecidas com ditaduras.
construções novas não param de ser feitas, porém com pouca ocupação. E por isso elas estão ficando com os preços caindo. Tá caindo! Caindo os preços. Isso está Dropando. Tá custando só bilhões agora de dirham, não tá trilhões. Tá agora. custando um número menor de milhões. Agora, ótimo. A nossa próxima edição, Alexander, vai ser também de um país nessa região do Oriente Médio. Oh my God. Bem diferente dos Emirados Árabes, do Catar, do Bahrein. E esse país critica muito esses países, sabe por quê? Por quê? Porque é um país que é basicamente um cassino! Aê, Cassinão! São prédios bonitos, luxuosos, mas não tem cultura. Vai, DJ! A DXB, a empresa que cuida de parques de diversões muito frequentados lá, por exemplo, a Legoland, o Motion Gate e o Bollywood Park, ela está renegociando dívidas com os bancos credores por causa que está diminuindo o número de frequentadores dos parques. Por que eles estariam não digo em crise, mas num momento ligeiramente preocupante? Por quê? Bem, apesar de Dubai ser o mais famoso dos Emirados Árabes, como o próprio Zóio já disse, quem manda é Abu Dhabi. Abu Dhabi. A capital do país, na verdade. Governada por Mohammed bin Zayed Al Nahyan, que é um cara que é dono de óleo pra caralho. Bem, o Mohammed bin Zayed é quem governa os Emirados Árabes e ele tem tomado algumas atitudes políticas que fizeram os Emirados Árabes se alinharem mais com as políticas internacionais da Arábia Saudita. Houve uma aproximação política e econômica da Arábia Saudita com os Emirados Árabes Unidos. Agora os Emirados Árabes estão se opondo aos inimigos da Arábia Saudita, o Irã e o Catar. E ambas as nações, os Emirados Árabes e a Arábia Saudita, elas são responsáveis pelo bloqueio do Catar. Isso complica um pouco as coisas porque antigamente Dubai tinha relações bem próximas com o Catar. Parceiros comerciais. Sim. Parceiros comerciais. Tanto que a sede de muitas nacionais é em Dubai, mas os executivos viviam fazendo negócios com o Catar. Sim. Toda aquela região teve uma história muito semelhante que a gente contou aqui. Lugar de comércio de pérolas, que aí foi um protetorado britânico, descobriu petróleo. Mesma coisa com Kuwait, Catar, Bahrein e os Emirados Árabes. O grande porto que eu já citei, que é Jebel Ali, em Dubai, era a principal fonte de importações que chegavam ao Catar. Ele era o porto por onde passava a maior parte das importações do Catar. Hoje o Catar recebe os seus suprimentos através de Oman. Que vai ficar ali embaixo. Ali embaixinho. Os Emirados Árabes deram a ordem para todos os seus cidadãos deixarem o Catar e voos e transportes de navios para o Catar foram também todos cancelados. É proibido agora tu ir de barco dos Emirados Árabes para o Catar. Caraca. Os voos também foram cancelados. Sim, foi um corte de relações internacionais. Isso em 2018. Isso recentemente, isso é um processo que vem acontecendo desde que o governo dos Emirados Árabes se alinhou com o governo da Arábia Saudita. Isso tudo para dizer que Dubai perdeu um dos seus maiores parceiros comerciais. Então, tipo, Abu Dhabi se fortaleceu, porque agora tem um aliado que é um dos aliados mais poderosos do mundo, porém, Dubai perdeu um parceiro comercial que era responsável por uma fortuna de business. Que era Catar. Que era o Catar. Isso também teve o efeito de Dubai perder a confiança de alguns investidores. Dubai não é tão independente assim, ela depende muito das decisões de Abu Dhabi. Para complicar ainda mais esse angu, Dubai tinha relações muito próximas com o Irã. Dubai era o lugar para onde os caras grandes, empresários, políticos do Irã iam tirar férias. Sim, é 2 toques. É 2 toques. Não é um pulo. De Teherã não é tão perto, mas é extremamente De um litoral pro outro é bem pertinho. É bem pertinho. Que entre os dois países tinha um trade de 20 bilhões de dólares. Que agora foram violentamente reduzidos. Lembrando que Dubai é um oásis de liberdade. E isso resulta que muitos cidadãos, não só do Irã, mas também da Arábia Saudita, dão uma passadinha lá para sentir aquele gostinho de freedom, de liberdade. Mas o sorridente príncipe árabe Mohammed bin Salman, ele lançou uma campanha para acabar com a corrupção e consolidar o seu poder quando ele assumiu a coroa na Arábia Saudita. O que ele fez? Ele resolveu dar uma limpa no governo. Deve ter dado.
Deve ter dado, com certeza. Então, mas não é... A gente sabe que a desculpa é pra acabar com a corrupção. Mas, na verdade, vocês vão entender o que é. O que ele fez? Ele pediu para que os bancos de Abu Dhabi fornecessem os dados sobre as contas de todos os empresários e todos os políticos e todos os nobres da Arábia Saudita, que eles tinham contas em Abu Dhabi, né? Então, esses dados foram todos passados para o governo saudita. Meu Deus. E esses caras estavam presos. E foi através desses dados que o príncipe saudita, que hoje governa o país, sabia o quanto cobrar de cada um desses caras para dar liberdade para eles. Cara, ele prendeu Para poder, libertar. só que cobrando. Ele basicamente... Só que ele pediu informações para Abu Dhabi para saber quanto é que esses caras têm, para eu saber o quanto eu tiro deles. É, basicamente assim, eles pediram um print screen do app deles de banco, quanto eles têm de saldo. Ah, e na poupança, tem isso aqui. Ah, eles têm 200 trilhões e 12. Aí falou, olha, para te libertar é 200 trilhões e 12. E o cara ficou... Que irônico, hein? É. Mas assim, a Arábia Saudita, o jogo de xadrez que rolou nos últimos anos é bem interessante. Esse príncipe é muito louco. Desde matar jornalista, que vocês sabem. Jamal Khashoggi. Mas até os presídios de luxo lá, que na verdade, como eu falei, é uma desculpa pra poder extorquir os nobres, viu? Esse cara fez umas coisas bem curiosas, bem interessantes do ponto de vista político. Tudo que envolve a Arábia Saudita torce o nariz. É bem complicado, bem sujo. Isso fez com que os empresários do mundo árabe perdessem confiança nos bancos de Abu Dhabi. Porque até aquele momento, todo mundo achava até aquele momento que Abu Dhabi era tipo a Suíça. O oásis no Oriente Médio. Se eu colocar meu dinheiro lá, ele vai estar escondido. Mas eles perceberam que não adianta esconder o dinheiro dos sauditas. Os sauditas vão lá e acham o teu dinheiro. Nada se esconde. Então isso fez com que muitos investidores e muita gente que jogava grana, assim, toma meus cash, toma meus dólares. Ficou assustado, pegou seus dólares e levou para outros bancos de outros lugares do mundo. Então a Abu Dhabi perdeu a confiança dos investidores e do pessoal do ramo financeiro por causa dessas cagadas, que não foi culpa deles, foi culpa dos acordos do governo saudita com Abu Dhabi. Também a baixa do preço do petróleo tem diminuído o poder aquisitivo da galera do Oriente Médio como um todo. Então o pessoal parou de fazer o quê? Parou de ir para Dubai para gastar, que é uma das coisas que tu vai fazer em Dubai, que é gastar, comprar, investir. Outro risco que existe é que o modelo de Dubai esteja dando tão certo que outros países vão tentar aplicar o mesmo modelo econômico e aí Dubai vai deixar de ser exclusiva e ela vai perder o poder e a predominância que ela tem de ser esse oásis de liberdade. Outros países podem copiar essa mesma ideia de criar essas zonas econômicas especiais e aí Dubai, perder a enorme exclusividade que ela tem. Uma das coisas que eles estão fazendo para tentar reverter esses problemas é tornar mais fácil tu conseguir um visto de trabalho e de permanência em Dubai. E eles querem começar a atrair investimentos, adivinha de quem? China! Let's say China. 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 I have to have my China. I have people that I know in Chineses para investir em Dubai, porque os chineses são cheios da grana. E óbvio que é do interesse dos chineses gastar dinheiro onde tem futuro. E como é que tu constrói o teu futuro? Atraindo investidores. Então é um ouroboros, uma cobra que morde o próprio rabo. Perfeito. Esse é o momento de que vai me fazer repensar na minha vida se um dia eu vou querer fazer uma escala em Dubai. Provavelmente a polícia vai parar você e vai te torturar por alguns dias. Tomara que ninguém lá fale português. Basicamente a monarquia de Dubai, dos Emirados Árabes como um todo, são todos sheiks que controlam aquela região, como a gente falou. Muitos deles descendentes do Império Otomano. O Império Otomano controlou boa parte daquela região, mas não chegou nos Emirados Árabes. Ele
tocava na pontinha dos Emirados Árabes, mas os descendentes do Império Otomano, vários deles foram para essa região. O que acontece é que o rei Mohammed bin Rashid Al Maktoum de Dubai, ele tem uns casos estranhos. O atual. O Sheikh atual. Em 11 de março de 2018 foi divulgado de que a Sheikh Latifa, que é uma das filhas do rei Al Maktoum, tentou fugir de forma fracassada dos Emirados Árabes na ilegalidade, tentando fugir da família. Ela falou, quando encontrada, que estava sendo abusada e que o pai estava por trás de vários assassinatos, incluindo o assassinato da esposa e do falecido irmão mais velho. A tentativa de fuga foi foco de um documentário da emissora australiana Nine News, assim como da BBC. Uma investigação policial britânica do início dos anos 2000 sobre essas alegações também descobriram que ocorreu um suposto sequestro em Cambridge da Sheikh Latifa, que estava lá morando na Inglaterra, de volta para os domínios do Al Maktoum. Eles não conseguiram chegar em algum outro lugar porque eles não têm muitos dados. Então todas as coisas que acontecem lá, a gente precisa saber de alguma forma. E é aquela coisa, a modo a lá Coreia do Norte. Como é que você vai saber? Como é que você vai ter confiança desses dados ou do que acontece? O Sheikh Mohammed teve pelo menos 6 esposas e é estimado que a grana dele seja de 4 bilhões de dólares. Eu acho pouco também. A sexta esposa do Mohammed Al Maktoum é a princesa Raya bin Hussein, filha do rei Hussein da Jordânia e meia-irmã da rainha Abdullah da Jordânia. Em 2019, ano passado agora, a princesa Raya se escondeu em Londres com seus 2 filhos e dezenas de milhões de dólares, tentando fugir para a Alemanha, na verdade, após romper o seu casamento com o Sheikh Mohammed Al Maktoum. The Sun, que é o jornal britânico, que não é muito confiável também. Ele é meio diário de notícias, meio a hora. Mas ele deu a gota que levou os jornais a investigarem que a princesa Raya estava buscando basicamente asilo político, levando 31 milhões de libras com ela. A causa que repercutiu foi de que ela estava traindo o rei. E por ordem do Supremo Tribunal Federal, em 30 de julho, ela pediu a guarda exclusiva dos 2 filhos, alegando que ela tinha sofrido abuso sexual em Dubai. Os próximos processos eram para ter acontecido em novembro de 2019, mas foram adiados. Todos os reis dos Emirados Árabes têm uns hobbies um pouco estranhos, digamos assim. E de Dubai, o Sheikh Mohammed Al Maktoum, em 2006, ele fez um programa junto com a Unicef. Olha só que bonito. What? Muito bonito. Uma reinserção de crianças escravizadas. Esses jovens que sofreram escravização vieram do Paquistão, do Sudão e do Bangladesh para cuidar de camelos em corridas de jockey, propiciando serviços de saúde social, alimento, estadia e etc, para depois retornar aos seus países de origem. Foi só um instante publicitário. O governo dos Emirados Árabes reservou quase 3 milhões de dólares quando essa campanha foi acontecer. Só que em setembro, o Sheikh foi acusado de incentivar o sequestro de escravizados e continuar a situação deles de milhares de meninos para serem usados como escravos para cuidar de camelos em corridas de jockey. O caso foi inclusive para a corte norte-americana, representando esses jovens, mas eles não acabaram indo muito adiante. Em 2007, a juíza Cecília Al-Tonga aceitou a moção e negou o provimento do processo. A coisa basicamente virou pizza. Virou pizza de quibe. O Sheikh de Abu Dhabi, Nahyan, ele tem um hobby de que esse é menos agressivo, ao menos. Mas ele constrói compartimentos tipo montadoras no meio do deserto de Abu Dhabi, que é gigantesco. Ele constrói aqueles carros 4x4 gigantescos, onde é tipo uma festa privada para investidores, para eles fazerem aquelas corridas de 4x4, onde eles basicamente meio que se destroem e às vezes andam também no deserto. Ele tem tipo construções milionárias disso. Tem compilações desses vídeos desses árabes malucos morrendo nas dunas. Esses dias eu vi no YouTube um acidente que aconteceu essa semana, tipo, o cara resolveu subir uma duna, aí quando foi descer o carro capotou 300 vezes, a força centrífuga jogou ele pra fora e depois ele foi esmagado pelo carro. Tipo, o que acontece de acidente dos jovens malucos bêbados de Deus lá sabe o que, correndo nessas estradas cobertas de areia e dando acidente. Cara, o que tem de racha
de carro na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes, vocês não têm ideia. E falando de Abu Dhabi, como está este emirado agora? Hoje, o petróleo corresponde a 36% da economia do país. Os outros 64% estão distribuídos em setores imobiliário, turístico e de varejo. Ele também tem zonas francas que não é exclusiva de Dubai. Abu Dhabi também é uma região de grandes skyscrapers. Deve ter rolado aquela invejinha. Você tá fazendo prédio grande, eu quero também prédio grande. Aí vai lá e faz uns prédios grandes dele. Eu também vou fazer. Que interessante, o PIB do Abu Dhabi é muito maior do que de Dubai, mas consequentemente o nosso maior contato, onde a galera e os ocidentais mais vão, sempre foi Dubai. A gente tem aquela coisa, a gente já falou várias vezes, trabalho escravo, trabalho escravo, trabalho escravo. Agora a gente vai mergulhar nessa história. O problema dessa região é que nela existe um regime chamado regime de kafala. O regime de kafala basicamente transforma o trabalhador subordinado ao seu patrocinador. Kafala em árabe significa patrocinador. Dá basicamente autorização ao empregador sobre o seu empregado. Coisas como ter controle para onde ele vai, ter controle sobre a jornada de trabalho e também total sobre seu salário. Os lugares que o regime de kafala existem, nenhum deles existem salário mínimo. Então isso fica completamente a mando das empregadoras. De 91 a 2019, 300 mil mulheres de Bangladesh foram para a Arábia Saudita sobre o sistema de kafala. A própria cidade, a própria capital de Bangladesh começou a fazer protestos para as pessoas também não irem para lá. Mesma coisa aqui. Para conscientizar a galera, tipo, porra, não vão para lá. Exatamente. Primeiro eu vou começar pelas trabalhadoras domésticas, as empregadas. Mais de 600 mil filipinos vivem nos Emirados Árabes Unidos, tendo chegado lá esperando salários de cerca de $400. 250 mil desses filipinos são empregadas domésticas, mulheres que trabalham limpando, lavando roupa, limpando casa, e elas recebem cerca de, em média, $200 por mês. Parte dessa grana, né, claro, vai para fora do país para poder cuidar da família que ficou nas Filipinas. Elas trabalham 6 dias por semana, às vezes 7 dias por semana. É raro elas terem folgas. Existem jornadas de 21 horas. Elas basicamente dormem lá também. Sim, sim. É comum essas mulheres terem apenas uma refeição por dia e muitas delas são trancadas dentro dos apartamentos ou nas casas onde elas trabalham, muitas vezes até impedidas de ir ao banheiro. Mas não é só as filipinas. Tem quenianas, mulheres vindas de Gana, da Etiópia, de Sri Lanka, Bangladesh, Paquistão, Índia, ou seja, de todos os países ali do Sudeste Asiático. E é uma galera desesperada. Olha aquela opulência dos Emirados Árabes e pensa, pô, não dá para ir para os Estados Unidos criar uma vida nova? De repente lá eu crio uma vida nova. E aí com essa falsa esperança vão para lá e acabam se fudendo. 1 a cada 7 empregadas reclama de abuso físico, como porrada ou queimadura de cigarro, ou até mesmo, e infelizmente isso é comum pra caralho, abuso sexual. Quando eu digo abuso, estupro violento, tipo com porrada. Às vezes, elas, para receberem o salário, elas são obrigadas a fazer favores sexuais para os patrões. Senão eles ficam 2, 3, 4, 5, 6 meses sem pagar. Essas patroas, as matriarcas, as esposas dos patrões, elas acabam maltratando as empregadas por causa de ciúmes. É uma situação infernal, porque a mulher se fode por causa que ela é abusada pelo cara, e a esposa do cara é dela. Fica com ciúme e pondo a culpa nela. Tipo, é um inferno. E não acaba por aí, Zotes. Só piora. Os pais educam os filhos a tratar os empregados como cidadãos de segunda categoria. Então, essas mulheres não apanham só dos patrões,
das patroas, mas também apanham das crianças. Ah, vai se fuder. Eu vi a história de uma mulher que teve o olho basicamente perfurado por uma criança e a patroa não quis levar ela no hospital. E ela depois teve que fugir porque senão ela ia morrer de tanto que ela apanhava do patrão. Muitas delas emagrecem severamente por desnutrição e pelo estresse e por causa da falta de sono, mas elas também sofrem muito de estresse que acaba resultando também em estresse pós-traumático. Muitas delas têm estresse pós-traumático. Elas basicamente são escravas. E elas vivem naquela esperança de que a coisa vai melhorar, mas elas estão presas ali naquele inferno. Em julho de 2018, uma africana, infelizmente, o jornalista não se deu ao trabalho de correr atrás de mais informação, ele só falou, uma africana. Ok. Um americano mas do sul. Provavelmente era uma etíope ou queniana, aquelas mais comuns de irem parar lá. Ela apanhava muito, os vizinhos escutavam ela gritando desesperada. E aí, numa dessas situações, ela apanhou tanto, que ela morreu. Quando o IML de lá foi levar o cadáver para fazer a autópsia, descobriram marcas no corpo dela, marcas que datavam de diferentes épocas. As que conseguem escapar das patroas que batem nelas e dos patrões que estão tentando constantemente estuprar elas acabam se escondendo. Sem grana para comprar uma passagem de volta para casa e sem o passaporte, porque muitas vezes o passaporte, quer dizer, quase sempre o passaporte fica com os patrões, elas se escondem. As que conseguem fugir da escravidão dos patrões têm que viver em uma espécie de limbo, assim, elas vivem em umas favelas onde elas têm que viver meio escondidas. Porque se o patrão pega, surra ela e traz de volta para a escravidão, se a polícia pega, elas vão presas. Por causa que elas são ilegais. Sim. Elas estão numa situação de ilegalidade. Se elas são levadas pela polícia, elas são presas em presídios fora dos limites da cidade. São os presídios assim horríveis, porque lá são superlotados, proliferam doenças e as mulheres são estupradas pelos guardas do presídio. Eu tenho uma expressão que se chama inferno quadrado. É um inferno quadrado essa merda. Outro caso que me chamou muita atenção foi da queniana Mary, que teve o corpo todo queimado, porque aconteceu um acidente na cozinha que ela trabalhava. E ela teve queimadura, acho que, sei lá, em 90% do corpo, queimadura de 3º grau. Quando isso aconteceu na Jordânia, que é muito menos escroto, tem muito mais liberdades civis, que é um país muito mais, assim, aberto, muito mais cabeça aberta, e ainda assim acontece esses casos de escravidão. Sim. Quando ela começou a gritar pedindo ajuda, a patroa veio e surrou ela. Aí ela desacordou, ela acordou no hospital, aí, por alguma sorte, ela conseguiu voltar pro Quênia, só que ela morreu semanas depois. Provavelmente por causa de complicação de infecção, coisa e tal. E no Quênia tem uma galera fazendo campanha forte assim, ó. Mulheres não vão pro Oriente Médio, vocês vão se fuder. Então tem políticas, mulheres fazendo campanha dentro do Quênia pra, tipo, impedir que esse tráfico internacional de trabalhadores aconteça. Sim. Não é só nos Emirados Árabes que existe esse hábito de espancar as empregadas vindas de outros países. Isso é meio comum em todo o Oriente Médio. Falei das mulheres, né? Agora eu vou pros manos, pros caras. Para começo de conversa, os Emirados Árabes Unidos têm... Agora falando da força de trabalho que põe a mão na massa, a galera que vira massa, a galera que levanta a parede, a galera que constrói os prédios bonitos para vocês tirarem selfie. Esses são usualmente trabalhadores vindos principalmente do Paquistão, Bangladesh e Índia. E são usualmente pessoas analfabetas e muito pobres. Pra gente que tem internet, é fácil acessar informações sobre as reais condições de trabalho nos Emirados Árabes. Pra gente é fácil saber que, tipo, não vá pra lá trabalhar de pedreiro, vai ser uma merda, tu vai te fuder. Mas pra essa galera que mora, tipo, no interior do Paquistão, eles não têm acesso às informações que a gente tem. É muito mais fácil essa galera cair no golpe, que é aplicado pelas agências que trazem trabalhadores desses países para os Emirados Árabes. Os responsáveis, eles vão até as vilinhas e falam dessa oportunidade de trabalho que é Dubai. Os trabalhadores, eles chegam a pegar empréstimos para poder pagar os custos da passagem e da taxa de visto, que não existe, mas é uma taxa que as agências inventam para poder te arrancar um dinheiro a mais antes dos caras saírem do país. E às vezes os trabalhadores, mesmo pagando a passagem, mesmo pagando a taxa de visto, ainda ficam em dívida com a operadora que traficou eles de Bangladesh, da Índia, do Paquistão para os Emirados Árabes. E daí eles já pousam lá endividados.
Quando eles chegam lá, os passaportes são confiscados. Isso tem dezenas, centenas de fotos, tipo o cara sendo pegado pelo braço e o passaporte dele na mão do segurança no aeroporto. Pra ter uma ideia, tem um site bem famoso que não é o site oficial do governo de Dubai, mas é um site basicamente tem dicas turísticas de Dubai, etc. Que eu imagino que ser um site muito famoso, o governo sabe da existência dele. E tem uma página do site dedicada a é legal pegarem meu passaporte, confiscarem de mim, dizendo não é, não sei o que, blá, blá, blá. Mas para um site publicar isso numa página grande, com uma dúvida assim tão bizarra, mostra que isso é muito comum. É muito comum. Quando eles vão lá para o campo de trabalho, eles são obrigados a se submeter a trabalho forçado, mal pago. Eles moram em cortiços, onde vivem com outras dezenas, às vezes até centenas de trabalhadores no mesmo cubículozinho. Às vezes eles têm que fazer as necessidades em banheiros que tipo não tem encanamento. Esses alojamentos ficam em áreas isoladas que você só tem acesso depois de passar por 3, 4 portões. Os caras são objetivamente separados da cidade. Tanto é que às vezes é 2 horas de ônibus entre o local de trabalho e o local onde eles ficam, onde eles são jogados para dormir algumas horas. Eles não podem sair de uma empresa e pegar trabalho em outra. Como eu falei, como a empresa sequestra o passaporte deles, eles não têm o documento de identidade deles, que seria o passaporte. Entre esse pessoal tem aumentado bastante o número de suicídios. Tá morrendo muito indiano. A embaixada indiana registrou um aumento absurdo de suicídio de trabalhadores indianos nos últimos 5, 6 anos. E se tu reclama do pagamento ou pede um aumento do teu salário, é comum casos de prisão, subsequente tortura e deportação. Então, de repente, uma das maneiras de tu conseguir fugir do país é tu fazer uma merda, ser preso e ser expulso. As ONGs de direitos humanos que tentam ajudar esses trabalhadores importados têm muita dificuldade de atuar nos Emirados Árabes por causa que não é do interesse dos Emirados Árabes receber essa galera que pode revelar o quanto é escrota a maneira que eles estão adquirindo o trabalho barato para poder construir aquelas torres milionárias, bilionárias. Eu vi um vídeo de um árabe, de um cara que mora lá mesmo, um dubaiense. Ele passou um dia junto com esses trabalhadores, ele passou uma noite dormindo nos quartos dos campos de trabalho. Ele foi lá e mostrou, não, olha só, é limpinho, os caras têm um quarto de estudos, os caras têm um quarto de leitura, de sala de leitura, eles têm folga, eles podem ligar pra família. Mas, velho, sabe, eu que trabalhei com cinema, sei quando tem um ator ruim. E tu olha assim, e obviamente aquela galera ali tava só posando pra um vídeo de publicidade. O próprio cara que apresentava, ele era um ator meio não. Ele não era um narrador mais confiável. Entendi. Ele tem um vlog que ele faz com a família dele, que ele fala da vida em Dubai. Que maravilha. Ele é um habitante de Dubai e ele mostra o quanto é maravilhoso, o quanto é legal, mas a gente Pra sabe ele que a verdade... E claro, ele mostrou um lugar muito limpo, muito legal, mas tipo, ele deu um exemplo bom. Só que nesse exemplo bom, tinha grade, a galera toda, tipo, voltava de noite, saía de noite, tinha uma jornada de trabalho absurda. A galera toda era muito pobre, mal tinha roupa pra se vestir. Então, tipo, se no vídeo que tava mostrando o lado positivo, tu via ali que tinha coisas complicadas explicitamente sendo mostradas, imagina nos lugares que eles tentam esconder. A Copa do Mundo que vai acontecer no Catar em 2022 está sendo alvo de diversos trabalhadores que estão morrendo durante as suas jornadas de trabalho. Muitos deles trabalham mais de 10 horas por dia e por causa da Copa do Mundo que vai acontecer em Doha, isso já está sendo noticiado há bastante tempo. Eu lembro de ter visto matérias sobre isso desde 2017. Então isso já é bem Eu lembro sabido. matérias desde 2016. Pois é, eu não lembro quando foi anunciada a Copa do Mundo, mas eu lembro disso há bastante tempo. E o problema é que trabalhar em altas temperaturas basicamente te leva a ter arritmia e ataque cardíaco. Muitos jovens de 25 a 35 anos são os mais cooptados para esse trabalho e muitos deles morrem em Doha. Para ter uma ideia, numa pesquisa feita pelo Cardiology Journal por um grupo de participantes e climatologistas, concluiu que as mortes provenientes seriam causadas por insolação, explorando uma correlação das mortes de 1.300 trabalhadores de Nepal de 2009 e 2017. A própria Copa do Mundo, a FIFA, já registrou 11 mortes de trabalhadores vinculadas a elas,
que são registrados pelo Comitê Supremo do Catar. Ele basicamente fala pra FIFA, pessoas morreram através das obras da Copa. De 2009 a 2017, jovens de 20 a 25 anos, de 571 jovens, 200 deles morreram de ataques cardiovasculares. Só que eles dizem que isso foi de problemas de saúde e de hipertensão. Só que eu acho que é meio estranho uma porcentagem tão grande de uma população jovem ter problema de hipertensão. Embaixo dos Emirados Árabes fica um país também chamado de Omã. O Omã foi um país com uma história curiosa, porque do século XVIII pra cima, ele foi o reino do Omã. E o reino do Omã não cobria só o Omã, não cobria, na verdade, só o Oriente Médio. Ele cobria também o leste da Tanzânia, o que era Zanzibar antigamente. Zanzibar. Então, Tu olha nos mapas mundo antigo, é bem interessante. Zanzibar. Isso. Os domínios do Império do Omã se estendiam desde o leste da Tanzânia, indo um pouco mais pra cima pro Quênia, até o Iêmen e o Omã. E basicamente uma das principais atividades financeiras do Império era tráfico de escravos e de camelos. Infelizmente, o Omã continuou com a escravidão vigente no país, sabe até quando? 1958. Não. 1926. Não. Tô perto ou tô? Tá longe. 1965. Mais pra frente. 1968. Mais pra frente. Então, a escravidão foi abolida e ilegal no Omã em 70. É ontem, é uma vida. É uma vida. Então, imagina um país que foi escravocrata até 8, 10, 40 anos atrás, ele tem um cheat, que ele tem muito dinheiro por causa de petróleo, só que as concepções dele são a mesma de 40 anos atrás. Isso tem muito a ver com o que a gente falou na edição da Maldição do Petróleo, que eu acho que era a edição número 11 aqui do GEL. Aquilo que eu falei de sem taxação não tem representação é a mesma coisa que a gente falou no episódio do petróleo. Bahrein é umas ilhazinhas ali perto dos Emirados Árabes, e Manana, que é basicamente amanhã em espanhol, mas obviamente não foi por esse motivo que ela se chama Manana, é a capital do Bahrein. E em 2012 ela ganhou o título de capital da cultura árabe, da Liga Árabe, e também uma das cidades mais globalizadas do mundo em 2018. Só que o Bahrein também acumula história de trabalhadores em questões de exploração. O caso curioso é que o Sheikh de Bahrein, o Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa, emprestou dinheiro para o Sheikh de Dubai construir um prédio que recebe o seu nome, chamado de Burj Khalifa. Burj significa amigo, brother, alguma coisa assim, né? Ah, é? Sim, tem um termo ali que tipo o Khalifa amigo, alguma coisa assim, Burj Khalifa. Ele era já fã desses prédios cyberpunks cheios de vidros. Então, o que consequentemente combina com um prédio cheio de vidro no Oriente Médio? Trabalhadores asiáticos sofrendo na mão de empregadores sob o sistema kafala. Prostituição é ilegal, mas tu sabe, álcool também é ilegal, mas a galera dá um jeito de beber. Prostituição é ilegal, mas a galera dá um jeito de fuder. Mulheres vindas do Sudeste Asiático e da África, elas são enganadas por falsos anúncios de trabalho como empregada, e quando elas chegam em Dubai ou em outros países dos Emirados Árabes, elas são colocadas em trabalho sexual forçado. Elas são colocadas em cubículos, elas vão morar naquele cubículo e os caras vão chegar lá e basicamente estuprar elas, tá ligado? Obviamente não querem passar por aquilo, então é estupro. Quem ganha, obviamente, é o cafetão. Elas ganham uns trocadinhos só pra comer. Esse é um mercado que é meio underground, mas que tu tem notícias de que acontece em vários desses países do Oriente Médio. Dubai é um milagre econômico? Dubai não é um milagre econômico. Você consideraria a Arábia Saudita um milagre econômico? Eu acho que ele é um... Assim, ó, a riqueza da família, das elites, não é um milagre, é um plano muito bem executado. É uma diferença muito grande você querer comparar a super industrialização que Seul teve na Coreia do Sul, que Tóquio teve depois dos anos 50 e 60, com Dubai, com Abu Dhabi, com Kuwait, com Bahrein. São coisas completamente diferentes, que envolve análise muito mais complexa. Quando falam de milagre econômico, eu imagino uma sociedade que consiga criar um sistema de saúde, um sistema escolar, entretenimento, um sistema de que não só venha turistas gastar dinheiro, mas pessoas venham morar lá, se tornar cidadãos lá. Eu acho sociedades mais completas
Tipo, uma coisa é ser pobre em Dubai, outra coisa é ser pobre em Londres. Um dia a gente vai falar da evolução econômica súbita de Seul, da Coreia do Sul, que é um bom exemplo, embora tenha muitas ressalvas e tenha coisas bizarras. A galera se esquece, por exemplo, que não é só o Brasil que sofreu uma ditadura, filha da puta. A Coreia sofreu ditadura militar pau no cuzíssima. E tem uns legados bizarros. É. Não só de ditadura, mas umas empresas fazendo coisas assim. Indicações? O que você tem de indicações? Vamos para o nosso cardápio da semana. Cardápio da semana. E o que os nossos ouvintes devem ler, ouvir, assistir? O GeoPizza. Escutem o GeoPizza. Assistam o GeoPizza. Leiam o GeoPizza. Não, eu poderia citar vários, por exemplo, filmes que envolvem o Império Otomano, embora não chegue nessa região. Tem Não, muito a eu ver. quero ali Dubai. Tem Missão Impossível de 2011. O terceiro. Que o Tom Cruise escala Burj Khalifa. Porra. Não, sério. Eu recomendo muito todas as matérias que eu vou citar aqui no post falando dessas situações, desses casos. Porque, infelizmente, são matérias, algumas são mais completas que as outras, mas, infelizmente, às vezes a gente não tem muita informação e a gente tem, assim, um cara foi lá e tirou foto, assim. Porque é muito, muito longe tudo e é muito fechado. Exato, imagina, pra chegar em alguns lugares lá, imagina, chegar de avião, aí tem que pegar um carro, aí tem que voltar. E tem que conhecer o cara certo pra te meter, pra te ajudar a pular a cerca certa, pra poder falar com os caras. E os caras não querem falar com medo de falar pro jornalista. Exatamente. Então, eu vou linkar algumas dessas matérias, são algumasinhas, mas que vale muito a pena pra estudar mais esse conteúdo atual do que histórico. Eu sou um grande fã de ficção científica e eu e os outros tivemos enormes decepções. E eu, como tive muita decepção com muita coisa ruim que saiu em 2019, resolvi ir atrás de coisas boas. E, como eu gosto de futurismo, eu quero falar de duas obras de arte que eu descobri que estão sendo pouco faladas. A primeira delas, um mangá que eu li, que eu tô apaixonado, chamado 2001 Noites. Inspirado pelo filme 2001 Odisseia no Espaço e inspirado pelo livro 1001 Noites. São 10 volumes, cada volume tem 3 histórias e cada historinha é um ponto da evolução humana da exploração espacial. Tipo, os caras discutem buraco negro, antimatéria, como seria de verdade um motor de dobra, as consequências psicológicas do isolamento no espaço. 2001 Noites, leiam esse mangá, é bom. A outra indicação espacial que eu vou fazer é a série da Apple TV chamada For All Mankind. E vocês que gostam de história, eu recomendo por causa que ela é uma série de história alternativa, onde a NASA não só continua fazendo missões para a Lua, como ela começa a fazer missões para Marte. Porque no primeiro episódio rola uma treta. Adivinha quem vai primeiro para a Lua? A União Soviética. Exatamente. E aí, quem tem que correr atrás do tempo perdido? Os americanos. Então os americanos correm para fazer a primeira base na Lua, para mandar a primeira mulher para a Lua, para criar a primeira base militar na Lua. Então começa a acontecer umas coisas muito legais. Então, vocês, Otis, o que a gente tem mais para falar para os nossos ouvintes? Eu também vou indicar um filme que, embora ele não seja dessa região específica, ele fala um pouco da formação da Península Arábica depois do protetorado britânico. E esse filme é Lawrence of Arabia. Daí tá falando de um filme óbvio. Desculpa! Não, ele é um filme ótimo. Mas ele é um filme ótimo porque... se fosse assim eu também indicava. Mas é basicamente a história da Arábia Saudita na década de 20, eu creio. E mais ali das regiões ali embaixo. Um soldado britânico que acaba indo para lá e se tornando tão árabe quanto os próprios árabes. Bom, vamos para o nosso Chamando na
tele. Chamando da tele. Primeiro que nossas últimas 2 edições foram do ET Bilu. Não, brincadeira. Do Michael Jackson. Foram da Operação Prato. Vale a pena se você quer saber coisas que o Brasil não cansa de esconder pra debaixo do tapete. Se você quiser saber de coisas mais estranhas que o governo esconde na ditadura, que não só envolve guerrilheiros mortos E tortura. Veja esse caso bizarro. Mas em janeiro foi basicamente o momento que eu percebi que, ok, o GEL realmente está se tornando alguma coisa. Eu imaginei... Só agora tu te deu conta disso. Não, seu arrombadinho. Basicamente, eu já tava esperando que em dezembro iam ter poucos apoiadores por causa que é fim de ano, então não tá sem grana. E em janeiro a gente ia ter um aumento e eu, acertei demais. E, consequentemente, muita gente a fim de contribuir bastante. Então, muito obrigado por isso. Stonks. E principalmente, obrigado porque graças a essas pessoas nós temos aqui estes equipamentos que, se vocês são bastante atentos, viram que nossas vozes estão perfeitamente melhores do que... Importados da onde, Zotes? Ireland. Muito obrigado a Cássia Almeida, nossa grande patrocinadora aqui, nos doou esses 2 microfones. Por culpa dela, agora vocês vão ter que ouvir a gente com mais qualidade de áudio. Exatamente. Nós entraremos com mais profundidade dentro da cabeça de vocês. Lembrando que o GEL sai de 15 em 15 dias nos principais agregadores da Interwebs, além do site. No YouTube. E também nos acompanhe nas redes sociais, porque é conteúdo saindo no mínimo 2 vezes por dia. Os Zotes não para de postar gráficos e coisinhas legais no Twitter e no Facebook. Saco de fazer, mas é legal porque eu aprendo muito. E é vários desses lugares que eu traduzo coisa, que eu faço gráficos, que eu aprendo e inclusive puxo temas aqui pro podcast. Esse ano voltaremos inclusive com vídeos, agora é pra valer, agora pode assinar embaixo. Já voltamos, mas o Zost insiste em não acreditar que o YouTube está acontecendo, mas está acontecendo. Vão lá, assistam os episódios do nosso podcast. Os nossos apoiadores são o que movem essa máquina industrial que é o GeoPizza. Quem são essas pessoas? Quais são os nomes dessas pessoas? Essas pessoas são pessoas como o João Bosco. Ele é um apoiador a partir de R$2 mensais, assim como o Eduardo Wisler, o Bruno Bros, o Tarcísio Júnior. E na faixa de barões do GeoPizza de R$5 tem o Matia Carneiro dos Anjos, o Bernardo Liz, o Helton Rister, Orlando Bianzi, João Hudson e, na categoria de Visconde, R$20 mensais. Você tem Rafael Zendonati, Giovanna Mazzali, Thiago Gomes, Viviane Damasceno Barros, o Léo Vignon Lilarge e a Letícia Martins Barcelos. Para os condes, R$30 mensais. Zotes, por que eu daria valores tão altos? Zotes, por que os ouvintes deveriam investir tanto neste podcast? A partir de... Neste produto cultural de alta qualidade. A partir de conde, você recebe uns mimos aí na sua casa. Um beijinho na orelha? Você recebe umas coisinhas muito interessantes. Dá uma olhada no nosso Apoia-se pra saber o que é. Um carinho no nariz, um afago, um abraço. Mas isso. Quem vai receber uma coisa interessante também, o Marcelo Segundino, que é um marquês, R$40 mensais, e os 2 grandes infantes de R$50 mensais que concorrem a sorteios de livros a cada 3 meses. É o César A. Freitas e o Daniel Veloso. Alguns de vocês estarão recebendo algumas coisas que eu e os Zotes estivemos aprontando para vocês. Enfim, be ready. Receberem a comprovação de que vocês são especiais. Be ready. Nos vemos então daqui a 15 dias. É isso, Zotes? É isso. Um abraço pra vocês e não vão trabalhar de pedreiro nos Emirados Árabes. Se forem em Dubai, não falem muito no nosso podcast lá, por favor. E não falem da gente, senão a gente vai tomar um strike, mas não strike do YouTube, um strike de míssil Tomahawk. Oh, até daqui a 15 dias. Tá. E um desses lugares que ele trabalhou foi em Dubai durante 3 anos. Oi. Tem lasanha se vocês quiserem. Eu tô bem. Ele quer lasanha. Eu acho que eu vou querer um pedacinho depois. Tá, não, beleza. Thank you. Isso tem que ir pro final. Ai, lasanha.